Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse nosso canal da Orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre compassos. Primeiro a gente vai relembrar um pouco sobre os compassos e fazer alguns outros exercícios. Então primeiro vamos lembrar um pouco sobre os compassos simples. Aqui eu tenho alguns dos exemplos mais usados de compassos simples, que mais aparecem no nosso dia a dia, o 2x4, o 3x4 e o 4x4. Então, vamos começar no 2x4. O compasso 2x4, o 4 de baixo diz pra gente que a semibreve vale 4. Se a semibreve vale 4, a figura rítmica que vale 1 vai ser a semínima. Então, a unidade de tempo, a UT, desse compasso 2x4 vai ser a semínima. Unidade de tempo é a figura que vale 1, então semínima. E o número de cima está falando pra gente quantas figuras que valem 1, ou seja, no caso semínima, quantas semínimas cabem nesse compasso. Aqui cabem 2 semínimas por compasso. Então, a unidade de compasso vai ser a figura rítmica, que equivale ao valor de 2 semínimas. A figura que tem o mesmo valor que 2 semínimas juntas é a mínima, que é o dobro da semínima. Então, a gente tem como unidade de tempo a semínima e unidade de compasso a mínima, que vale 2 tempos. Esse aqui, o compasso 2x4, a gente chama também de compasso binário simples, porque ele tem 2 pulsações e simples porque as pulsações são representadas por figuras simples, ou seja, figuras sem ponto. Aqui, no caso, a pulsação é a mesma da unidade de tempo, então a pulsação do compasso 2x4 também é representada pela semínima. Próximo compasso, o compasso 3x4. O compasso 3x4 também tem o número 4 embaixo, então a gente sabe que o valor da semibreve é 4. Se o valor da semibreve é 4, a figura que vale 1 vai ser a semínima de novo. Então, a gente tem a nossa unidade de tempo de novo, é representada pela semínima. E o número de cima pra gente fala quantas semínimas cabem nesse compasso. E aqui no caso o número é 3, então a gente sabe que no compasso 3x4 cabe um valor de 3 semínimas por compasso. E qual é a figura que representa, a figura que sozinha preenche o compasso todo, né? A unidade de compasso. A unidade de compasso vai ser a mínima pontuada. Se a mínima cabe em 2 semínimas, se a mínima tem o mesmo valor de 2 semínimas, a mínima pontuada vai ter o mesmo valor de 3 semínimas, porque é isso que o ponto de aumento faz. O ponto de aumento aumenta mais metade do valor da nota. Então, a unidade de compasso do compasso 3x4 vai ser a mínima pontuada. E aqui a gente tem o compasso 4x4. O compasso 4x4 também tem o número 4 embaixo. Se tem o número 4 embaixo, significa que a semibreve tem o valor de 4. Então, quem vale 1 é a semínima novamente. A unidade de tempo vai ser a semínima. A número de cima diz pra gente quantas semínimas, no caso, cabem nesse compasso. Quantas figuras que valem 1 cabem no compasso. E aqui tá falando pra gente que são 4. Então, cabem 4 semínimas em cada compasso. Então, a unidade de compasso do compasso 4x4 vai ser uma figura que tenha o mesmo valor que 4 semínimas juntas. Que figura é essa? É a nossa semibreve. A semibreve tem o mesmo valor de 4 semínimas juntas, por isso ela é a nossa unidade de compasso. Ela é a figura que preenche sozinha o compasso 4x4. E o compasso 4x4 também pode ser chamado de compasso quaternário simples. Quaternário porque ele possui 4 pulsações, simples porque são pulsações simples, assim como todos esses compassos que são exemplos de compassos simples. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como dividir esses compassos, de como dividir as figuras rítmicas em compassos. Aqui a gente tem o compasso 2x4, que é o compasso binário simples. No compasso 2x4 cabem 2 semínimas em cada compasso. Então a gente vai dividir essas notas, aqui já tem algumas divisões em barra de compasso, de acordo com o tamanho de cada compasso. Então, ó, 2 semínimas é o que cabe nesse compasso. Então, eu já coloquei aqui a barra de compasso para separar um compasso completo. O compasso não pode ser nem maior e nem menor do que o valor de 2 semínimas. Então, tem que ser sempre o número exato para colocar as barras de compasso. Aqui, ó, a gente tem uma mínima. Uma mínima tem o mesmo valor que 2 semínimas juntas. Então, aqui a gente pode colocar já a barra de compasso e dividir. Uma figura ocupa o tempo todo do compasso, né? Próximo exemplo, aqui a gente tem uma semínima e 2 colcheias. A semínima já está aqui no nosso exemplo de compasso 2x4, né? Agora, as 2 colcheias
Duas colcheias juntas têm o mesmo valor de uma semínima sozinha. Então, porque a colcheia é metade da semínima. Então, aqui, essas duas colcheias estão ocupando o espaço da segunda semínima que cabe no compasso. Então, por isso que eu já coloquei a minha barra de compasso aqui. Tem a semínima, duas colcheias e já acabou o compasso 2x4. É esse tamanho do 2x4 mesmo. Aqui, a gente tem duas colcheias mais duas colcheias. A gente tem 4 colcheias no compasso, que é também o espaço do compasso 2x4. Não cabe mais do que isso, né? Então, ó, se eu juntar o valor dessas duas colcheias, eu tenho o valor de uma semínima. E se eu juntar mais uma vez o valor dessas duas colcheias, eu tenho o valor de outra semínima. Então, aqui eu tenho o valor de duas semínimas, uma do lado da outra, que resultam num compasso de 2x4. Por isso que eu já coloquei a barra aqui também. Próximo exemplo. Aqui a gente tem uma pausa de semínima e uma semínima. A pausa de semínima tem o mesmo valor que a semínima. Então, a gente tem aqui outro compasso 2x4 fechado. Duas semínimas é o tempo certinho do compasso 2x4. Barra de compasso, então. E aqui o próximo exemplo. A gente tem uma pausa de colcheia, uma colcheia, pausa de colcheia, colcheia. A pausa de colcheia tem o mesmo valor da colcheia em si. Então, aqui a gente tem o tempo de 4 colcheias ou duas semínimas. Então, deu o tempo de duas semínimas, barra de compasso, que já deu o tamanho do nosso compasso. Então, assim que a gente vai fazer para dividir os nossos compassos desse jeito. A gente vai ter que contar o tempo, o tamanho de tempo que cabe em cada um deles. Agora a gente vai fazer um exercício junto de colocar as barras de compasso em uma certa sequência de figuras rítmicas. Aqui a gente tem o compasso 3x4. O compasso 3x4, a gente viu que cabem 3 semínimas em cada compasso. A semínima é a nota que vale 1 e cabem 3 semínimas em cada compasso. Então, vamos colocar as barras de compasso nessa sequência de figuras rítmicas. Primeiro, a gente tem aqui uma semínima, duas semínimas. Não deu o valor do tamanho do compasso. Cada compasso tem que ter o valor de 3 semínimas. Então, aqui tem 1, 2, 3. Aqui deu o valor do primeiro compasso. Se eu colocar uma barra aqui, vai dar o valor de um compasso de 3x4. Então, a primeira barra minha do compasso vai aqui. Agora, vamos ver onde vai a nossa próxima barra de compasso. Aqui, eu tenho uma mínima pontuada. Quanto vale a mínima pontuada? É isso mesmo, a minha mínima pontuada tem um valor também de 3 semínimas, porque a mínima sozinha tem o valor de 2 semínimas. A mínima pontuada tem o valor de 3 semínimas. Então, a minha segunda barra de compasso vai logo aqui em seguida dessa figura rítmica. Essa figura rítmica vai ocupar o espaço sozinha. Então, ou seja, ela é a nossa unidade de compasso. Então, a segunda barra de compasso vai logo aqui, depois da mínima pontuada. A próxima barra de compasso. Aqui eu tenho duas colcheias. Duas colcheias têm o mesmo valor de uma semínima. Então, aqui eu já tenho o valor de uma semínima. Aqui eu tenho mais uma semínima e aqui eu tenho mais uma semínima. Então, juntando essas duas colcheias e essas duas semínimas, eu tenho o valor de 3 semínimas, já fechando o meu terceiro compasso de 3x4. Eu tenho o valor de uma semínima, duas semínimas, 3 semínimas. Então, a minha terceira barra de compasso vai aqui, logo no fim da linha. Agora, aqui na segunda linha, a gente pode ver, a primeira figura que a gente tem vai ser uma mínima. Uma mínima tem o valor de 2 semínimas. Então, já aqui na primeira figura, a gente tem o valor de 2 semínimas. Agora, falta só mais uma para completar o nosso compasso 3x4, que já é a próxima figura. Então, aqui a gente tem o valor de 2 semínimas, que junta com mais a terceira, já fecha o próximo compasso de 3x4. Então, a minha próxima barra de compasso vai vir aqui, depois dessa semínima. Vamos ver onde vai a nossa próxima barra de compasso agora. Aqui eu tenho duas colcheias. Duas colcheias têm o valor de uma semínima. Então, aqui eu tenho o valor de uma semínima, preciso de mais 2 semínimas. Aqui eu tenho mais duas colcheias, que têm o valor de mais uma semínima. Então, juntando essas colcheias com essas, eu tenho o valor de 2 semínimas, preciso do valor de mais uma semínima, que eu vou encontrar aqui nessas duas colcheias também. Então, aqui nessas 6 colcheias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu encontro o valor de 3 semínimas. Então, a minha próxima barra de compasso vai depois dessa sexta colcheia, aqui. E para finalizar, a gente tem aqui o nosso último compasso, que também vai ter que ter 3 tempos. Se a gente juntar aqui essas duas colcheias, tem o valor de uma semínima. E mais essa mínima, a mínima já tem o valor de 2 semínimas. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, fechamos o último compasso. Então, a minha última barra de compasso vai depois dessa mínima.
Então, assim ficou a nossa divisão de compassos da fórmula de compasso 3x4. Desse jeito, sempre contando de 3 em 3 para colocar a barra de compasso. Como tarefa para casa, eu deixei um exercício igual a esse que a gente acabou de fazer, só que para compasso 4x4. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. São várias figuras rítmicas, vocês vão ter que colocar a barra de compasso entre essas figuras rítmicas, formando compassos 4x4. Então, sempre contar o tempo de 4 semínimas para formar um compasso. Agora que a gente já viu sobre o compasso simples, vamos ver também sobre o compasso composto. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de compasso composto, o 6x8, o 9x8 e o 12x8. O compasso composto, ele vai ser aquele compasso que tem a pulsação, uma figura rítmica composta, uma figura rítmica que não é simples. Ela vai ser uma figura rítmica composta por um ponto de aumento. Então, a figura que vai ser responsável por representar a pulsação no compasso é uma figura que tem um ponto de aumento. E, consequentemente, a subdivisão dessa figura rítmica vai ser em 3 notas. Então, essa vai ter uma subdivisão composta. Então, essa vai ser a definição do nosso compasso composto. Como primeiro exemplo do compasso composto, a gente vai ter o compasso 6x8. Compasso 6x8, o número de baixo está falando pra gente que 8 é o valor da semibreve. Se 8 é o valor da semibreve, quem vai ser a figura que vale 1? A figura que vale 1 vai ser a colcheia. Ela vai ter o valor de 1 no compasso 6x8. Então, se a colcheia vale 1, a colcheia vai ser a nossa unidade de tempo. Então, no compasso 6x8, a unidade de tempo é a colcheia, a figura que vale 1. E aqui está falando que cabem 6 figuras que valem 1 dentro do compasso, ou seja, 6 colcheias. Então, o tamanho do compasso 6x8 vai ser o tamanho de 6 colcheias. E a unidade de compasso? A unidade de compasso vai ser aquela figura que sozinha preenche o compasso, né? Que preenche o valor de 6 colcheias. E que figura é essa? Vai ser a mínima pontuada. A mínima pontuada tem o mesmo valor de 6 colcheias, né? A mínima pontuada tem o mesmo valor de 3 semínimas. E cada semínima tem o valor de 2 colcheias. Então, se a mínima pontuada tem 3 semínimas e cada semínima tem 2 colcheias, na mínima pontuada a gente tem o mesmo valor de 6 colcheias juntas. Então, essa vai ser a nossa unidade de compasso e a colcheia vai ser a nossa unidade de tempo. O compasso 6x8 também pode ser chamado de compasso binário simples. Por quê? No compasso 6x8, a gente vai ter 2 pulsações por compasso. Só que é um compasso composto, né? Um compasso com pulsação composta. Então, apesar de ser 2 pulsações por compasso, vai ser um compasso composto. Por isso, compasso binário composto. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, compasso 9x8. Com 8 embaixo, a gente sabe que 8 é o valor da semibreve. Se 8 é o valor da semibreve, quem vale 1 vai ser a nossa colcheia de novo. Então, a nossa unidade de tempo desse compasso é a colcheia, a figura que vale 1. O número 9 fala pra gente que cabem 9 figuras que valem 1 dentro do compasso, ou seja, 9 colcheias dentro do compasso. E a unidade de compasso vai ter que ser a figura rítmica que tem o valor sozinha de 9 colcheias. O que acontece? No compasso 9x8, a gente não tem uma figura sozinha, nem pontuada, que tem o valor de 9 colcheias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a ligadura para ligar uma figura pontuada na outra, para aí sim dar o valor de 9 colcheias. Então, a unidade de compasso do compasso 9x8 vai ser uma mínima pontuada ligada a uma semínima pontuada. Então, o valor junto dessas notas juntas, da mínima pontuada e da semínima pontuada, vai formar o valor que preenche o compasso todo sozinho do 9x8, que é o de 9 colcheias. O compasso 9x8 também pode ser chamado de compasso ternário composto, porque o compasso 9x8 é um compasso que possui 3 pulsações por compasso, 3 pulsações compostas, por isso que ele é um compasso ternário composto. O próximo compasso que a gente vai ver é o compasso 12x8. O compasso 12x8 tem o número 8 embaixo, então a gente sabe que 8 é o valor da semibreve. Se a semibreve vale 8, quem vale 1 é a nossa colcheia. Então, a unidade de tempo do compasso 12x8 vai ser a colcheia. E aqui o número 12 está falando pra gente que cabem 12 colcheias em um compasso só. Se cabem 12 colcheias no compasso, a unidade de compasso, ou seja, a figura que preenche sozinho o compasso todo, vai ser a semibreve pontuada. A semibreve pontuada tem o mesmo valor de 12 colcheias. O compasso 12x8 também pode ser chamado de compasso quaternário composto, porque o 12x8 possui 4 pulsações compostas por compasso.
4 pulsações que se subdividem em outras 3 notas. Se ele tem 4 pulsações, compasso quaternário composto. Existe sempre o compasso binário simples, binário composto, ternário simples, ternário composto, quaternário simples e quaternário composto. A gente pode dizer se ele é simples ou composto de acordo sempre com a pulsação, com a subdivisão da pulsação. E agora a gente vai dar um exemplo das barras de compasso no compasso composto. Para isso a gente vai usar o compasso 6x8 e a gente vai colocar algumas barras de compasso aqui no 6x8. Primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias no primeiro compasso, que é o que está falando aqui pra gente, né? 6x8 cabem 6 colcheias, então meu primeiro compasso eu vou ter 6 colcheias aqui. Já põe a barra de compasso. No meu próximo compasso, eu vou ter 2 semínimas pontuadas. Cada semínima pontuada equivale ao valor de 3 colcheias, porque cada semínima tem o valor de 2 colcheias. Se eu acrescento ponto, o ponto aumenta em metade do valor da nota. Então, aumenta em mais uma colcheia. Logo, a semínima pontuada tem o mesmo valor de 3 colcheias. Por isso que eu posso colocar 2 semínimas pontuadas no compasso de 6x8. Aí, barra de compasso, e eu tenho o meu próximo compasso. Meu próximo compasso vai ter uma mínima pontuada. A mínima pontuada é a minha unidade de compasso do 6x8. Então, ela sozinha tem o valor de 6 colcheias. Ela sozinha preenche o compasso. Por isso que eu já coloquei minha barra de compasso aqui do lado dela. Vamos para o próximo compasso. Aqui a gente tem uma semínima pontuada e mais 3 colcheias. A gente viu que a semínima pontuada tem o valor de 3 colcheias. Somadas as outras 3 colcheias que estão aqui, a gente tem 3 colcheias mais 3 colcheias, dá o valor de 6 colcheias, que fecha o compasso novamente. Então, barra de compasso aqui de novo. O próximo, aqui a gente tem uma pausa de colcheia, 2 colcheias, pausa de semínima pontuada. Então, ó, a pausa de colcheia tem o mesmo valor da colcheia. Então, aqui, pausa de colcheia mais 2 colcheias, a gente tem já 3 colcheias, já foi metade do compasso. E aqui a gente tem uma pausa de semínima pontuada. A semínima pontuada tem o valor de 3 colcheias. Então, a pausa de semínima pontuada também vai ter o valor de 3 colcheias. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 colcheias, mais 1, 2, 3 colcheias. 6 colcheias no total, coloco a minha barra de compasso. Então, é assim que a gente vai dividir o nosso compasso 6x8. Então, aqui a gente vai pegar um exemplo de compasso 9x8 e eu vou traçar as barras de compasso com vocês, que nem eu fiz no compasso simples. Então, o compasso 9x8, a gente sabe que ele tem que ter 9 colcheias por compasso. Então, cada barra de compasso que a gente traçar vai ter que dividir o espaço de 9 colcheias. Aqui a gente tem as 3 primeiras colcheias já de cara. Então, a gente falta mais 6 colcheias para conseguir fechar a próxima barra de compasso. Aqui a gente tem uma semínima pontuada. Na semínima pontuada, ela corresponde ao valor de 3 colcheias também. Então, aqui a gente tem 3 colcheias mais 3 colcheias, 6. Faltam só mais 3. A próxima figura que a gente tem é uma semínima normal. A semínima normal corresponde ao valor de 2 colcheias. Então, aqui a gente consegue até 7 e 8 colcheias do começo até aqui, faltando uma colcheia só para completar o próximo compasso, que vai ser completada por essa colcheia, logo que está escrito aqui em seguida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colcheias. Então, a minha primeira barra de compasso vai ser traçada aqui depois dessa colcheia. Continuando, então, a primeira barra de compasso aqui, agora o próximo compasso tem que ter 9 colcheias também. Aqui, a gente tem uma mínima. Uma mínima, ela tem o mesmo valor do que 4 colcheias. Porque uma mínima tem o mesmo valor de 2 semínimas, cada semínima tem o valor de 2 colcheias, então no total, uma mínima cabe em 4 colcheias. Aqui a gente tem uma semínima normal também, que tem o mesmo valor de 2 colcheias, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias, faltam só mais 3 para a gente completar 9 e fechar o nosso compasso 9x8. Que a gente vai encontrar essas 3 últimas colcheias aqui, nessa semínima pontuada, que tem o mesmo valor de 3 colcheias, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colcheias. Minha próxima barra de compasso vai aqui depois dessa semínima pontuada. Continuando aqui, eu tenho uma semínima pontuada que vale 3 colcheias, mais outra semínima pontuada, mais 3 colcheias, e mais outra semínima pontuada, mais 3 colcheias, somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colcheias. Logo, a minha próxima barra de compasso vai aqui depois dessa semínima pontuada. Depois a gente vai ter aqui uma pausa de semínima pontuada. A pausa de semínima pontuada, ela tem o mesmo valor do que a semínima pontuada. Então, ela também
também vale a mesma coisa do que 3 colcheias, tem o mesmo valor correspondente. Então, aqui a gente tem 3 colcheias, mais 3 colcheias logo em seguida, 1, 2, 3, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias. E a gente vai completar o nosso time de 9 colcheias com a semínima pontuada, que também vale 3 colcheias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colcheias. Nossa última barra de compasso vai aqui depois da semínima pontuada. Então, assim ficou a divisão do compasso 9×8 aqui na nossa sequência rítmica. E como tarefa do compasso composto, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no 9×8, mas com o compasso 12×8. Agora, cabendo 12 colcheias em cada compasso, vocês vão dividir com as barras de compasso. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença do compasso simples e composto na prática. Então aqui eu tenho um exemplo de compasso simples, o 3×4, e um exemplo de compasso composto, o 6×8. No tamanho, em relação ao tamanho deles, eles são iguais. Por quê? O compasso 3×4 cabem 3 semínimas por compasso. 3 semínimas, cada uma das semínimas equivale ao valor de 2 colcheias. Então, se cabem 3 semínimas no compasso, cabem 6 colcheias no compasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias no compasso. Que é o mesmo tamanho que o compasso 6×8. O compasso 6×8 cabem 6 colcheias no compasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se cada um dos compassos cabem 6 colcheias no compasso, qual é a diferença entre eles, né? A diferença entre eles vai ser a pulsação. Por quê? O compasso 3×4 é um compasso ternário simples, ou seja, ele tem 3 pulsações simples por cada compasso. Então, 1, 2, 3. Cada colcheia vai estar dividida em uma pulsação. Então, a cada pulsação vão ter 2 colcheias, porque é um compasso simples. Já o compasso 6×8 é um compasso binário composto, ou seja, ele é composto por 2 pulsações compostas. Cada pulsação tem 3 colcheias, uma pulsação, 2 pulsações. Então, a diferença desses compassos é como as colcheias se realocam de acordo com as pulsações. E na prática, eles são diferentes também. Eu vou solfejar agora os 2 compassos usando a sílaba tá para cada uma das colcheias. Olha como é diferente. Primeiro o compasso 3×4. Tá, 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 tá. Mais uma vez o 3×4. Tá, 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 tá. Agora uma vez o 6×8. Tá, 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 tá. Mais uma vez o 6×8. Tá, 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 tá. Então, a diferença entre os dois é da pulsação. O primeiro tem 3 pulsações simples, tá, 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 tá. E o segundo tem 2 pulsações compostas, tá, 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 tá. Então, essa é a diferença principal entre os compassos simples e composto. É a pulsação e se ela é simples ou composta, e não necessariamente o tamanho do compasso. Então, lembrem de fazer a tarefa sobre os compassos, de colocar a barra de compasso nos compassos simples e nos compassos compostos. Obrigada e até o próximo vídeo!